Aquiete o coração, feche os teus olhos. A galera dos teens ali, 12, 13, 14 e 15, o pessoal vai estar esperando vocês ali no bebedouro. E a reunião de vocês acontece no mesmo tempo que a nossa ali. Mas feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós continuamos a extensão da nossa adoração ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti o renovo. Nós precisamos ouvir do Senhor a palavra. Nós precisamos experimentar do alto as direções que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Espírito Santo, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Se fiz algo, Senhor, de uma forma até inconsciente, que desagradou o Teu Espírito Santo, sonda e conhece o meu coração, Senhor. Que o Senhor me ajude, Senhor, para que eu não venha falar nada do meu coração, mas aquilo que o Seu Espírito deseja, aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida, eu preciso do Teu Espírito Santo ministrando essa noite. E eu te peço que de uma forma personalizada o Senhor fale a vida de cada coração que entrou aqui. Tira, Senhor, todo sono, toda distração, toda inquietação, toda preocupação, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para tentar roubar a palavra, seja cancelado no nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. O pastor estava nessas 2 semanas aí com a agenda um pouco mais intensa, de alguns compromissos que ele tinha. E aí ele, na sexta-feira, falou: amor, faz tempo, né? Tá corrido, fim de semana, já chega a semana, tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho uma surpresa para você. Vamos ao cinema. Falei, nossa, que delícia, sexta-feira ir no cinema. Aí a primeira pergunta que eu fiz na minha cabeça, falei, depois eu faço em voz alta: qual é o filme? Eu falei assim: nós vamos no cinema? Vamos. Porque assim, gente, mulher e homem são totalmente diferentes. A mulher quer ir ver filme do quê? Romance, aquelas coisas que não são verdadeiras na nossa vida, lógico, né? Você quer ver aquelas coisas, né, do príncipe, só pra tipo, é gostoso, coisa de mulher. Aí ele falou: não, amor, a gente vai ver o Adão Negro? Eu falei, não, tudo bem, tá tudo tranquilo, eu gosto. Tem efeito, né, é legal. Gente, eu assisti todos os filmes da Marvel. Porque quando o marido chama pra ir no cinema, não é pelo filme, é sentar junto, come pipoca junto, conversa, dá mãozinha, vai namorar. E aí ele falou: vamos assistir o filme do Adão Negro? Eu falei, tá bom. E na hora que a gente começou a assistir o filme, eu comecei a ver tantas coisas que estavam acontecendo ali no filme, que nem subliminar era. Não eram mensagens subliminares, eram mensagens explícitas. O filme estava rolando, o meu olho via o filme e de fundo o Senhor me dava uma palavra. O Senhor estava me dando a palavra, uma mensagem para esse culto. Eu falei, meu Deus do céu, como é sinistro muitas vezes você estar ligada no natural, mas percebendo o mundo espiritual ao mesmo tempo. E eu falei, o mundo não está brincando. A trama não é mais escondida, não é mais aquela coisa, sociedade secreta. Não, é explícito. Não vou dar spoiler, tá? Mas uma das frases que foi falada ali no filme era: não pense que vai ser o cavaleiro do cavalo branco que vai vir te salvar. Fazendo menção à Bíblia. Em Apocalipse não fala do cavaleiro do cavalo branco? Sim ou não? Sim. Não pense que vai ser o cavaleiro do cavalo branco que vai vir te salvar. Ele pode ser que seja o cavaleiro do cavalo preto. Naquele momento eu falei, cara, não é brincadeira. Aquilo que as trevas tramam contra a sociedade para tentar penetrar de alguma certa forma uma mensagem, está aí, de uma forma explícita. E na hora que terminou o filme, o pastor falou assim, e aí? No meio do filme a gente ia comentando as coisas que aconteciam ali, que a gente via. Olha que sinistro, que descarado, que isso e que aquilo. A gente comentando do filme. Aí na hora que terminou o filme ele falou, e aí? Eu falei, Deus me deu a palavra de domingo. Ele me olhou assim. Eu falei, como assim? Eu falei, mulher, né? Faz trocentas mil coisas ao mesmo tempo. E eu queria estar compartilhando com a gente
nessa noite algo que o Senhor me ministrou. Tá em primeiro, deu certo aí a capa? O pastor mandou. Mandou? Aí. Pastor que faz tudo para mim, gente. Eu sou péssima para essas coisas de computador. Só sei mexer em planilha. O texto que o Senhor falou comigo para esta noite é 1 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. E o texto diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. Então, o contexto dessa história aqui, o povo de Israel, eu estou ouvindo o barulho lá da cantina. Galera, me ajuda aí, por favor. Senão atrapalha a galera que quer prestar atenção no culto. O contexto desse texto aqui que a gente está falando é: o povo de Israel ainda não vivia a época dos reis. O povo de Israel, ele era governado por juízes. Então o Senhor levantava um juiz, e esse juiz era um profeta, era alguém que recebia do Senhor a direção para instruir todo o povo. Então eles estavam vivendo nesse momento. E quem era o juiz da época era Samuel. Só que esse texto fala que essa cidade, volta no versículo 1, essa cidade, Jabes Gileade, ela foi cercada pelo inimigo, e eles ficaram morrendo de medo. Por que eles cercaram a cidade? Porque quando o povo saiu do Egito, eles começaram a conquistar as terras, e os povos foram ficando nessas terras que eles conquistaram. E essa foi mais uma terra que o povo tinha conquistado. E aí o povo foi cercado por um inimigo, os amonitas. Só que em especial a Bíblia fala o nome desse líder. Fala que o líder dos amonitas era Naás. E essa palavra Naás significa serpente. O nome desse líder, do inimigo do povo de Deus, significa serpente. Então essa história que nós vamos falar, ela tipifica o que Satanás deseja fazer com os filhos de Deus. O contexto dessa história para nós vamos olhar e entender como o inimigo muitas vezes faz com as nossas vidas. Porque Naás, ele rodeia a cidade, o povo fica com medo, chega até ele e fala: vamos fazer um acordo que a gente se sujeita a vocês. O povo de Deus ficou com medo desse inimigo e falou que ia fazer uma proposta. Todas as vezes que o inimigo nos rodeia, ele nos rodeia para testar a nossa fé. Todas as vezes que ele chega perto de nós com uma proposta, com algo que ele nos ameaça, que a gente fica com medo do que vai acontecer, lançando mentiras no nosso coração, falando diversas coisas ao nosso respeito, ele está querendo tocar a nossa fé. Ele está querendo de alguma forma roubar aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Mas nós temos que nos lembrar da palavra a todo momento. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Hoje em dia, nós que vivemos a vida ministerial, a nossa vida cristã, muitas vezes a gente tem que ficar explicando por que é importante amar a Deus. Por que é importante ler a palavra? Por que é importante seguir os princípios da palavra? Por que é importante a gente ter um posicionamento em relação a tantas coisas que nós vemos? Porque os nossos olhos estão sendo bombardeados todos os dias com mensagens, com informações, bombardeando a nossa mente para que a gente se acostume com o que a gente está vendo.
e até ache que aquilo é normal. Mas eu vejo toda hora. Toda hora aparece para mim uma propaganda, toda hora aparece para mim um novo Reels, toda hora aparece para mim no Insta, eu vejo isso toda hora no Facebook, eu vejo isso na série, eu vejo isso em filme, eu vejo isso, é normal. E essa é uma forma que o inimigo muitas vezes tem aprisionado os filhos de Deus. Só que muitos filhos de Deus têm negociado os valores da palavra por medo. Tem negociado os princípios da palavra de Deus, que já foram estabelecidos pelo Senhor, com medo do que pode acontecer. Ou achando que, mas será que Satanás é tão ruim assim? Será que ele é tão do mal? Alguém me marcou em algum post, que eu não lembro qual foi, e tinha uma adolescente fazendo uma declaração no Instagram, falando: ele é o amor da minha vida, eu vou viver ao lado dele para sempre, ele vai me dar tudo o que eu quero, ele é importante para mim. E aí ela, no final de tudo, ela falava: antes que você pense sobre o que eu estou falando, o amor da minha vida é Satanás. Quando eu estiver no inferno com ele, ele vai me amar, ele vai dar tudo o que eu quero, ele vai... Está distorcido. Como é que Satanás vai dar amor se ele não tem? Quem tem amor é o próprio Deus. Satanás é o pai da mentira, a maldade está nele. Então as pessoas, às vezes, elas estão vivendo num mundo de ilusão, porque elas viram tantas coisas: o bruxo do bem, o dragão do bem, o não sei o que do bem. E isso acaba confundindo a mente das pessoas, e esquecendo que o mundo espiritual é real. Que existe uma guerra pelas nossas vidas, pela posição que nós vamos tomar, pelos desejos que são soprados no nosso ouvido todos os dias. Satanás tem uma missão nessa terra: roubar, matar e destruir. Não existe outra função para ele. Quem já está lá no lado dele, ele vai ficar investindo força? Nem precisa. Quem que ele vai investir força? Nos filhos de Deus, naqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. O Senhor nos alcançou, nós temos a redenção, nós fomos feitos filhos de Deus. Só que nós temos visto um outro cenário. Nós temos visto filhos e filhas de Deus escravos, vivendo uma vida de escravidão. Milhões de pessoas cristãs vivendo na escravidão do pecado, vivendo na escravidão. Por quê? Porque os valores da palavra do Senhor estão sendo distorcidos por muitas pessoas, por pessoas que muitas vezes, para ganhar mais seguidores ou para serem populares, distorcem a interpretação da palavra e falam o que as pessoas querem ouvir. E as pessoas que já estão tão assoladas pelo inimigo acabam achando um lugar de refrigério e falam: eu acho que eu vou seguir aquilo que ele está falando. Nós temos que experimentar, nós temos que testar todas as coisas à luz da palavra. Nós temos que confirmar as coisas que nós estamos ouvindo e vendo de acordo com a palavra de Deus. Então nós estamos vendo muitas vezes pessoas que estão caminhando com o Senhor, vivendo dentro da igreja, mas ouvindo mentiras de Satanás, e as suas vidas estão sendo destruídas. Puxa vida, você está casado, mas está passando problemas no casamento. Separa, porque Deus quer sua felicidade. Que mané lutar? Não tem problema, separe e casa com outra pessoa. Quantas pessoas estão ouvindo conselhos que não são conselhos à luz da palavra? Quantas pessoas estão ouvindo palavras que diz: busca a sua felicidade, busca os seus prazeres, você só tem essa vida. E se esquece que a palavra de Deus, Jesus veio pregar um reino eterno, que tudo aquilo que a gente ia viver aqui era uma marca, um símbolo que a gente viveria na eternidade com o Senhor. Que as nossas escolhas aqui, o que nós estivéssemos fazendo aqui, vai determinar como é que nós vamos viver com o Senhor. E a palavra não fala que nós temos que seguir os nossos desejos carnais.
fala que nós temos que seguir o que o Espírito Santo de Deus diz e o que Ele já falou na sua palavra. Que a nossa conduta, o nosso padrão de pensamento, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, tem que ser de acordo com a palavra. Puxa, mas Deus não quer que eu seja feliz? Se for com seus desejos carnais, não. Ele deseja que a sua felicidade venha a ser a plenitude do que Cristo desejou para a sua vida. Que você venha experimentar o que Cristo conquistou para que você viva essa vida. Dentro dos princípios do Evangelho, vivendo a proteção do Senhor, a bênção do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então Deus fala, busca a sua felicidade? O que Deus está falando? Busca o reino de Deus e a sua justiça. E sabe as outras coisas? As suas preocupações que você acha que não está dando certo, que você não vai conseguir, que você não venceu ainda. Essas coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Mas o principal que Deus fala para nós é: busca o reino de Deus e a sua justiça. E hoje nós vemos não só pessoas que não são cristãs, mas cristãos que estão presos no vício da bebida, no vício da droga, no vício de jogo, viciados na internet, em rede social, viciado. Você fala para a pessoa, ela conta a dificuldade, fala o que está passando, você fala: cara, cancela a tua internet, corta o teu 3G. Não, mas eu não consigo viver sem celular. Mas é o seu trabalho? Não. Então as pessoas estão escravas e não estão tomando atitudes radicais para se livrar daquilo que tem afastado elas de Deus, e que onde o inimigo está deixando elas pressionadas a viver aquilo, a continuar vivendo daquela forma de escravidão e medo. Nós precisamos buscar a palavra, a luz da palavra, porque cada vez mais se encontra conselhos para aquilo que as pessoas estão querendo fazer. Vai ser uma constante briga, gente. O inimigo querendo provar que a Bíblia está errada. O inimigo levantando pessoas para acusar a Bíblia, para falar que a Bíblia não serve mais para nada, que é ultrapassada, que tem que atualizar, que isso não é para a época de hoje, era para judeu, que era para isso, que era para aquilo, é para o Antigo Testamento, é para o Novo Testamento. A Bíblia é o próprio Jesus, é o Jesus que se manifestou para nós. Quando a gente se relaciona com a palavra de Deus, a gente se relaciona com o próprio Jesus. Mas cada vez mais as desculpas estão assolando a vida das pessoas. Pessoas que dão desculpas. Puxa, eu trabalho tanto, eu ralo tanto, eu bebo socialmente, só no fim de semana, mas eu não sou viciado. É que, pastora, você não entende, eu sofro de ansiedade, eu tenho insônia, eu só consigo dormir se eu fumar um baseado. Mas eu sou crente, eu amo Jesus. Desculpas e mais desculpas, porque Satanás aprisionou no medo. E não existe mais uma busca por o Deus que é o Todo-Poderoso. Um Deus que abriu o mar para o povo dele passar. Deus que realizou sinais, prodígios e maravilhas ao longo de toda a história, que os seus filhos e filhas experimentaram. Hoje, não só adultos, não só homens, mulheres, crianças viciados em pornografia. Já atendi mães chorando, desesperadas: pastora, meu filho tem 8 anos, viciado em pornografia, eu não sei mais o que fazer. 8 anos. O que Satanás está fazendo com a mente dessa criança? Querendo destruir o futuro dela. E o inimigo, de uma forma muito suja, hollywoodiana, vai erotizando aos poucos. Coloca nos desenhinhos, coloca na roupinha,
Ah, dancinha, não tem problema. Filmezinho, não tem problema. Dá o celular para a criança, não tem problema. E toda hora os valores estão sendo negociados. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo cada vez mais o inimigo ganhando força, pela nossa falta de posicionamento. Para a gente pegar a palavra e olhar e falar, cara, eu preciso mudar. Está muito difícil, eu não consigo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. A palavra fala, se o teu olho direito te faz pecar. Jesus falando, se o teu olho direito te faz pecar, arranca um olho, porque é melhor entrar com um olho no céu do que com os dois para a perdição. Mas quando a gente fala isso, que radical. Hoje, não, isso não é para os dias de hoje. Palavras de Jesus. Ele já falava das tentações que eles viviam naquela época. Ele já estava deixando princípios que ele está falando. Vai existir momentos, se tiver coisas que estiverem te dominando, não deixa aquilo te dominar. Tenha uma atitude radical. Se posicione de uma forma radical. Porque a tua preocupação tem que ser entrar no meu reino. Viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Então o inimigo tem cercado e buscado as nossas vidas para que a gente venha fazer uma aliança com ele. Ele nos cerca, o nosso coração se enche de medo e a gente decide fazer uma proposta. A gente começa a ficar com medo do que tem acontecido, das situações que estão à nossa volta, e a gente fica com medo e fala, mas Deus conhece o meu coração, né? Eu estou fazendo isso, eu sou casada, mas converso com outros homens, fico ali, né, ludibriando, eu gosto de receber essa atenção, eu gosto de receber esses elogios. Eu não estou fazendo nada, não tem problema, meu marido não me elogia em casa, tem gente fora que elogia. Mas Deus conhece o meu coração, realmente, Ele conhece. E é o que Ele diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus examina os nossos corações, e Ele mesmo fala qual é o problema do coração. Ele mesmo fala qual que é o problema dos nossos corações. São as nossas vontades, aquilo que passa dentro do nosso coração. Ele fala, é incurável, mas Ele dá uma solução depois. Eu sou o Senhor, sondo o coração, examino a mente, e eu recompenso a conduta. Eu recompenso a atitude. Pode vir o pensamento, pode vir a tentação, mas o que Ele espera de nós? Uma atitude contra aquela tentação. Uma atitude que é a que é aprovada diante do Senhor. Porque Jesus não falou que a gente não seria tentado, senão Ele não deixaria a oração do Pai Nosso, falando, Senhor, não me deixa cair na tentação. Uma oração que Ele nos ensina a fazer todos os dias. Então, Deus vem olhar a nossa conduta, quais estão sendo as nossas atitudes diante do problema, diante dos gigantes, diante da afronta, diante do medo que o inimigo está querendo colocar nas nossas vidas. Só que a gente esquece que a nossa vida, ela é influenciada pelo mundo espiritual. A gente esquece que o mundo espiritual é real, mais real do que a gente imagina. E quando a gente negligencia, quando a gente não dá importância, a gente dá ouvido à proposta do inimigo. E a gente acaba querendo negociar com aquela proposta, com aquilo que ele vem falar. Pode colocar para mim o texto. Então a gente leu o versículo 1, que Naás tinha cercado a cidade. O povo de Deus fala, deixa eu fazer uma proposta para você? Pode fazer uma proposta? Olha o que o inimigo responde. Contudo, Naás, o amonita, respondeu,
Só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilharei todo o Israel. Enquanto o povo de Deus está buscando negociar junto ao inimigo, a trama dele é matar a sua visão. A trama de Satanás é matar a sua fé, é matar a sua busca com Deus, é matar a sua identidade de Deus, é matar quem você é em Deus. Olha a proposta que a serpente, Satanás, fez para o povo de Deus, para aquele que o Senhor tirou do Egito, para aquele que o Senhor tirou da escravidão. Eu abro negociação com você, mas só se você deixar que eu arranque seu olho direito. Eu ouço o que você tem a dizer, eu ouço o seu desabafo, aquilo que você quiser falar, o que você estiver passando, eu ouço tudo. Mas só se você deixar eu matar a sua visão. Só se você deixar eu arrancar a sua visão. Aqueles povos sabiam que era viver em guerras. Eles viviam na época das guerras, das conquistas. O soldado, ele precisava do olho dele para ele ter uma visão periférica de tudo que acontecia no campo de batalha. E por que o inimigo fala, eu quero o olho direito? Porque o homem, quando ele estava na batalha e ele segurava o escudo para se proteger, era o olho direito que ele olhava por cima para ver o que estava acontecendo. O olho dele era o olho da mira, o olho que ele usava para usar o arco e flecha. O olho dele direito era o olho fundamental para a guerra. Então o que o inimigo falou? Eu negocio com você tudo que eu quiser, mas não existirão mais soldados, não existirão mais guerreiros. Vocês não vão ter mais a visão, vocês não vão mais estar prontos para a guerra. O inimigo queria humilhar o povo de Deus, queria que eles vivessem escravos para o resto da vida, porque sem o olho eles nunca mais poderiam ir para a batalha, eles nunca mais iriam para a guerra, eles iriam viver escravos para sempre. Alguém que vive com medo não percebe que a sua negociação com o pecado, não percebe qual está sendo a negociação em relação ao pecado, e o inimigo quer tirar a nossa autoridade, o inimigo quer matar a nossa visão, o inimigo quer tirar tudo aquilo que o Senhor já colocou de plano, de desejo, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aqueles homens ficaram com medo, morrendo de medo. 1 Samuel 11:3 diz assim: as autoridades de Jabes lhe disseram, olha a resposta dos líderes do povo, olha o que eles respondem: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nos renderemos. Eles já estavam tão cercados com medo, que eles não se levantaram como guerreiros daquele momento e falaram, nem que eu morra, eu não me rendo. Quantas vitórias o Senhor já nos deu lá atrás, mas eles estavam o quê? Negociando com o inimigo. Nós não negociamos com desejos, nós não negociamos com as vontades, nós não negociamos com os prazeres. Nós temos que ter o temor de Deus, nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Nós não podemos olhar para a nossa vida e falar, nem Deus muda o que eu vivo. Já fiz tanta coisa errada, que só de pensar, eu acho que nem Deus muda a minha história, nem Deus tem jeito para mim. E é isso que o inimigo deseja fazer, matar a nossa visão, matar a visão de Deus, porque Deus tem todo o poder, Deus, Criador de todas as coisas. Se você está aqui, foi porque Jesus morreu por você. Olha como você é importante, olha como Deus desenhou um plano para você. Nós temos que olhar com a visão que Deus tem para as nossas vidas, não com as mentiras que o inimigo tem colocado ao nosso redor, nos fazendo negociar com os valores da palavra. Não, vem aqui, me fala o que é, vamos ver se eu negocio, só me dá uma coisa,
Só me dá a sua visão. Sem a sua visão, você não é ninguém. Jesus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, ele fala assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Sabe o que Jesus está falando no versículo anterior? Ele fala assim: conheço as suas obras. Ele não fala, conheço o seu coração. Conheço as suas obras, conheço as suas atitudes. Você não é nem frio e você não é quente, você é morno. Você não é alguém que não crê, mas você também não é alguém que vive intensamente pela palavra. O que é o morno? Alguém que era quente e que se deixou contaminar pelo frio. O morno. Esse é o contexto do que Jesus está falando aqui. E aí olha o que Jesus está falando. Você não está vendo que diante de Deus você é miserável, pobre, cego e que está nu? Jesus denuncia o pecado. Jesus está denunciando o que está acontecendo de errado. Ele está falando, presta atenção, acorda para você prestar atenção no estilo de vida que você está vivendo. Aí ele dá a solução. Você não precisa mais viver assim. Você não precisa viver dessa forma. Eu tenho uma solução para você. Apocalipse 3,18. Dou-lhes este conselho. Imagina Jesus, sabendo o que a gente está vivendo, vendo tudo que está acontecendo, ele não fala, eu vou chegar e vou te fazer o que eu quiser com você. Ele fala, eu vou te dar um conselho. Jesus falando, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quando Jesus fala, deixa eu te aconselhar, ele está falando, você pode viver de uma forma próspera, você pode viver com riqueza. Quando ele fala, compre de mim, essa palavra compre de mim significa despertar de um sono de morte, sair da morte para a vida. Então Jesus está falando, tudo que vocês estão vivendo está morto. Compra de mim, saia desse lugar de morte para a vida, porque você vai comprar, e tudo aquilo que você fizer, você vai ter a revelação da riqueza do meu reino. O dinheiro não vai falar mais alto ao teu coração, porque você vai saber que o dinheiro que você tem vivido é a proporção que Deus tem te dado para você viver o reino de Deus. Esse ouro refinado é a riqueza do alto para a sua vida. Compre de mim, ele fala, troque as suas roupas de morte, troque para roupas de vida. As roupas que você usava para vergonha ou para desonrar ao Senhor, ele fala, troque essa vestimenta antiga de morte, troque para a vida. Busque as vestes que são purificadas pelo sangue do Cordeiro. Quando a gente fala de vestes limpas na presença do Senhor, é isso que Jesus está falando. Para nós entrarmos na presença do Senhor com a veste que Ele deseja. Senhor, se tiver pecado, se teve uma mancha no que eu fiz, troca. E no final que Ele começa a falar, compre de mim. Ele está falando do colírio. Desperte os teus olhos do sono da morte, para que você veja a vida, para que você possa sonhar vida. Use o colírio nos seus olhos, para que ele possa te curar, para você poder voltar a enxergar a vida de Deus. Jesus é a cura, Jesus é a vida, Jesus é a restauração. Todo o poder nos céus e na terra foi conquistado por Jesus.
Ele conquistou todo o poder no céu e todo o poder na terra. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Ele pode curar a nossa alma, Ele pode curar os seus sentimentos, Ele pode curar as suas dores, Ele pode curar os seus traumas, Ele pode curar as suas decepções, Ele pode curar tudo aquilo que você viveu até hoje. Ele pode transformar a sua vida por completo. Ele toca na visão, Ele toca no nosso coração, Ele faz com que a gente venha olhar para a nossa vida, não pelo nosso passado. O inimigo não ataca a tua vida por causa do seu passado. Ele não faz isso por causa do seu passado. Ele faz isso por causa do seu futuro. O que a palavra de Deus fala dos filhos e filhas que vão viver nessa terra? Nós viveremos todas as promessas que o Senhor deixou para nós. Por isso que o inimigo atormenta tanto, te cerca, tenta negociar. Não é por causa do seu passado, é por causa do seu futuro. É por aquilo que você vai se tornar na mão do Senhor. É pelas realizações, pelas conquistas, pelo testemunho, por tudo aquilo que você vai viver e vai falar: foi o Senhor que fez na minha vida, foi o Senhor que me abençoou, foi Ele que me restaurou, foi Ele que me curou. É para isso que o Senhor deseja que a gente venha viver dessa forma, buscando em Jesus a restauração. Deus permite a ferida, mas Ele traz a cura. Deus desfaz o vaso, mas Ele faz o novo. Deus não quer te deixar cego, sem esperança do poder dEle se manifestando na sua vida. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Deus tem um plano para a sua vida. Ele precisa do seu sim, do seu posicionamento, da sua escolha. Olhe para o alto, olhe para a palavra, olhe para os exemplos da palavra, olhe para o que o Senhor já fez. Não dê ouvido às vozes das trevas que tentam te cercar, para te deixar paralisado. Um soldado inútil que não serve para nada, um soldado que não serve para ir para a batalha. O texto depois continua falando que os mensageiros foram até a cidade contar o que tinha acontecido. O povo todo cai em choro, o povo se desespera, mas Deus precisa de um homem que acredite. Nessa época, Saul nem era rei ainda, o povo ainda não tinha escolhido Saul como rei. Mas a palavra de Deus fala que quando Saul ouviu o que estava acontecendo naquela cidade, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele falou: esses inimigos serão despedaçados. Ele tomou a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele confiou naquilo que o Senhor estava falando. O temor de Deus veio sobre todo o povo. O texto diz que 330 mil homens de Israel e de Judá foram defender os irmãos lá em Jabes Gileade. Eles venceram o inimigo até o meio-dia do outro dia, já tinham vencido. Toda ameaça do inimigo, tudo aquilo que ele falou, que aprisionar, acabou para vocês. Deus levantou um homem. Quem é esse que vai fazer algo contra o povo de Deus? Quem é esse que vai aprisionar os filhos de Deus? Um homem. 330 mil soldados se levantaram e foram guerrear aquela guerra. Nós precisamos crer e confiar que nós não estamos sozinhos. Nós não vivemos essa vida sozinhos. Nós não temos todo esse poder. Nós não temos toda essa habilidade. Não está sobre os nossos ombros, é sobre Ele. Ele tem o poder, Ele pode fazer. A palavra diz que o Senhor é Senhor dos exércitos sobre nós. Ele é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você precisa se levantar como um guerreiro e uma guerreira. Não deixe o inimigo abater a sua visão. Você só não caminha pelo que você vê. Você precisa caminhar pelo que você crê, por aquilo que o Senhor já falou, por todas as promessas que o Senhor já deu. Se coloque de pé.
estratégia do inimigo é sempre a mesma. Ele fez isso no passado, ele continua fazendo hoje. Ele deseja cegar a nossa visão, para que a gente ache que Deus está demorando demais, que a gente não é tão importante assim. A minha vida, como assim? Será? Que plano mesmo? Capaz? Olha como é minha família. Eu me converti, nem sei porquê. Mas tome posse do que a palavra do Senhor diz sobre você. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, para que você viva as maravilhas que o Senhor deixou escrito para os filhos e filhas que creem, para os filhos e filhas que acreditam. A única coisa que o Senhor nos pede: fé. Caminhe por fé, não pelo que você está vendo, porque muitas coisas tentam tampar as nossas visões. Feche os teus olhos, eu quero ler esse texto para vocês. Se você nunca imaginou, nunca parou para tentar imaginar como é o céu, como são os anjos, o que o Senhor desenhou, o que está escrito. Aqui tem uma descrição do que estava acontecendo, Apocalipse 5. E diz o que os anjos estavam fazendo. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa é uma das palavras que o Senhor tem para a sua vida: nós reinaremos sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Amém. Amém. O Senhor é o Criador dos céus. Jesus já está coroado em honra, Jesus já está coroado em glória. Não há nada que possa derrotar o nosso Senhor. Ele depositou essa força sobre você, Ele te deu essa autoridade. Não deixe o inimigo matar a tua visão, não deixe o inimigo calar a voz profética que há em você. Você foi criado pelo Senhor para reinar junto com Ele nessa terra, para conquistar as conquistas que Ele tem para esse tempo. Esse é o plano que o Senhor tem para a sua vida. Isso é o que o Senhor deixou desenhado, escrito, para que a gente não olhe para as mentiras que o inimigo tenta colocar diante dos nossos olhos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Ele está coroado em honra e glória. Foi isso que Ele conquistou para nós. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. Você não vai viver escravo do pecado, das tentações, das afrontas do inimigo, das derrotas. A palavra diz que nós somos mais que vencedores para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Galopar dos cavalos, ouço o leão rugir,
Vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Tudo isso, se você ainda tem dificuldade de acreditar, nós queremos te ajudar a fazer uma oração. Vem aqui para frente, não tenha vergonha. Essa é uma noite que o Senhor te escolheu para abrir os teus olhos, para tirar talvez escamas que estavam nos teus olhos que você não conseguia ver. Os problemas foram tantos que você não acredita mais que você pode sair deles. Os medos são tantos que você acredita que você não pode mais sair do lar que você está. Se você quiser, vem aqui na frente que a gente vai fazer uma oração junto. Todos vamos orar juntos, tá bom? Amém? Igreja, todos vamos orar a oração, tudo bem? Mas a gente vai orar não com voz de gatinho. Sabe dar brado do soldado? Então a gente vai orar com voz de soldado. Espírito Santo do Senhor, nesse momento nós entregamos esse momento a Ti. Proibimos, Senhor, toda manifestação demoníaca. Repreendemos todo o mal que tenta calar a boca dos nossos irmãos, tudo aquilo que tenta tampar os ouvidos, aprisionar, trazer medo. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós. A ousadia e a autoridade do Senhor estejam sobre as nossas vidas. E nós vamos orar assim juntos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu venho diante de Ti. Reconhecer que Deus é meu Pai e Criador de todas as coisas, e não existe nada além de Ti. Com o entendimento dessa palavra, eu renuncio toda cegueira espiritual, toda cegueira natural, todo conhecimento distorcido, todos os argumentos que se opõem contra o conhecimento de Deus. Destrua e desarme todas as estruturas mentais, sofismas, padrões de pensamento, comportamentos, hábitos e entendimentos contrários à sua vontade. Eu retiro toda a veste suja pelo pecado, todas as escamas dos meus olhos, do trauma, barreiras, limitações que me colocaram em estruturas mentais e comportamentais de aprisionamento. Cura-me de toda doença emocional, espiritual
Seja sarada. Venha com seu óleo de cura. Restauração. Para que eu nunca mais rejeite os seus conselhos e ensinamentos. Limpa as minhas memórias e me liberte de toda maldição pelo precioso sangue de Jesus. Eu te agradeço pela cura, restauração, libertação e salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Eis-nos aqui da nossa declaração, Senhor.